Sem som, só um minuto. Acho que tá me escutando agora? Tô escutando direitinho. Ah, então tá bom. Show. Fica à vontade, tá? Com o lance da câmera, Rebeca. Sei que tá com o filho pequeno, Não, tá? é porque agora eu tô amamentando a pequena, que Ah, ela tá. fica tranquila, tá? Ah, Fica tranquila aí, tá bom? Peraí, É, vai lá, vai lá. então, gente, queria E agradecer a presença chegou? e Aí dizer, né, hoje da... Oi? é porque meu marido ainda não. Meu suporte ainda não chegou, aí. Ah, não, tranquilo. Fique 100% à vontade. Ó, zero problema, tá? Zero Ah, problema. não, Se você agora precisar ir, dá, agora dá. Aí. fique tranquilo. Tá bom. Então, a gente vai começar o encontro de hoje, assim, é um encontro bem, a ideia é mesmo, eu vou fazer a projeção aqui de uma apresentação, mas assim, é só para nortear o que eu queria conversar, né? E independente de não estar presencial, né? Se depois você que está vendo, né, em outro momento, mas também é importante para tirar algumas dúvidas, para esclarecer, para fazer uns convites. Vai ter de tudo aqui, esclarecer dúvida, fazer convite, enfim. A gente vai seguindo aí. Então, eu vou começar já pedindo, já que, então, né, você está aqui, eu vou pedir já para você já endereçar a sua dúvida, mas antes eu só vou compartilhar já aqui a nossa apresentação, mas aí eu vou pedir já para você começar colocando tua dúvida, que aí a gente já tira a dúvida e a gente já caminha. É assim, eu ainda não comecei, assim, já comecei a pensar no fórum, né? Estou escrevendo ainda. Legal. Eu ainda não publiquei, ainda não botei lá no fórum, mas eu estou botando, estou lendo os que já botaram, né, para me dar um norte Excelente. assim, né? Mas até que, na verdade, até eu te mandei o plano e você me deu uma avaliação falando do que faltou ainda eu Aham. agregar algumas coisas, mas eu pensei assim. Eu não botei tão. Porque eu achei que no semanal ele ficaria mais explicado durante o dia, por isso que eu não botei Entendi. tantas coisas assim. Mas no fórum, né, eu até estava começando aqui o meu texto, porque eu gosto de escrever. Eu sou uma pessoa Ah, que gosta ótimo. eu gosto de Ótimo. Eu escrever. também. Tu teve noção lá na minha apresentação, né? Depois que eu vi, porque eu estava fazendo no computador, que Aham. eu, que eu vi que foi estendido, eu me apresentei assim, até a Unileia toda vai me conhecer, né? Porque eu fiz uma apresentação Não, mas isso é bom, isso é bem, bom. bem grande, né? Aí, mas no fórum eu ainda não Participou, né? participei ainda não, mas já Tá, fiz a parte do planner, né? Já fiz ótimo. do primeiro módulo, aquelas que tinha alguns questionamentos. Até te perguntei se era só uma Uma pergunta só. mesmo. Eu Pois falei é, assim, será que eu estou errada? é uma É, mesmo, isso é uma dúvida Será comum. que eu Que tô, na verdade será que eu fala tô enquete, né? A gente pensa que é mais de uma mesmo, Aí né? eu falei assim, gente, será que eu apertei alguma coisa aqui e Não é, saí do negócio? Porque é uma também só mesmo. as primeiras vezes a gente fica meio sem norte, assim, né? Uhum. Então, era essa mesmo a parte do fórum. Eu ainda É. estou ainda escrevendo, ainda estou aqui, tá no meu caderninho. Aqui Ah, tem maravilha. pouquinhas linhas ainda, mas eu gosto muito de escrever, então às vezes eu tenho que me controlar. Ótimo, mas é bom, é bom. Na verdade, até estou um pouquinho adiantada essa semana, como eu Aham. aproveitei que eu consegui fazer o plano, e fazer a primeiro e segundo bem adiantado, e comecei a estudar o módulo 3 que aí você já Ótimo. falou para a gente começar a estudar. Estudei o Isso. módulo 3 está até aqui no meu caderno, estudei. Aí fui fazer a avaliação do módulo 3 porque eu li, eu tenho o meu método de estudo, eu vejo os vídeos e escrevo, Legal. eu faço o meu resumo, né, Uhum. da matéria, de cada capítulo do livro. Então, assim, eu gosto de botar cada coisa com uma cor diferente, enfim, eu tenho aqui. Aí fui fazer a avaliação, mas a avaliação não tinha, assim, era relacionado, mas não era. Foi mais uma interpretação de texto, né? É, E mas teve é até isso uma que, mesmo. teve uma questão
se não me engano, foi a quarta, eu até printei a tela, que eu botei a resposta. Deixa eu até ver aqui qual foi a pergunta. E a minha questão deu como errada, mas a resposta Do feedback que interrompendo te deram. uma fala. Se eu não me engano, a letra B era interrompendo uma ação. E não tinha Aham, nenhuma opção de interrompendo fala. Eu falei assim, eu acertei essa questão e deu como errado. Aí eu entendi. até ia mandar até um print para Isso, eu ia te você. pedir, manda para mim lá no Dúvidas. Foi isso que eu falei assim, vou esperar esse Perdão. encontro para me saber onde que eu envio, né? Se é no Dúvidas mesmo. Pode, se você, já que você printou a tela, me Eu faz até esse printei, favor. deixa eu até botar aqui, eu vou até ler a questão, que é bem. Eu posso estar errada também, né? Eu só tô. É porque eu também posso estar. Não estou falando que eu estou certa na questão, Uhum. mas nas opções que foi dado, aqui, ó, ali, deixa eu Mas, ô, botar aqui. Rebeca, olha só, a gente pode fazer desse jeito, assim, você coloca lá no Dúvidas e sobe o Boto, boto, print boto. Eu só para não a gente sabia poder. onde que eu botar. Porque Eu, aí o que que eu eu vou só não. fazer? Já que você tirou o print, eu vou mandar, eu vou olhar e se de fato for, eu já mando para a equipe que trabalha com o Ah, tá. sistema para eles Uhum. fazerem a alteração, entendeu? Tá ótimo, eu boto Tá? E lá. eu te dou um retorno. De qualquer forma, eu vou te, como é a dúvida lá, né? Uhum. Eu vou te dar o retorno. Ó, tá certo ou tá errado, Eu tá? tirei uns 3 prints, porque a questão era grande, né? Aí eu Aham, botei, e depois a resposta incorreta. Aí a entendi. justificativa da minha resposta, só que a minha resposta É a que tá certo. é, porque ali tinha as opções, assim, interrompendo uma ação, uma situação incoerente, uma informação implícita, eu marquei a letra B, que era interrompendo uma ação. E a eliminação de uma ideia e uma fala hesitante. Aí a justificativa tá assim: as reticências no mini-encontro do coelho indica uma interrupção de uma fala. Então, eu marquei interrupção de uma ação, porque eu entendi que ele parou ali, deu uma reticências, como que se ele quisesse falar e ele foi interrompido, né? Foi interrupção, Entendi. né? E aqui na resposta foi interrupção de uma fala, mas não tem nenhuma resposta falando que é interrupção de uma fala, interrupção de uma ação, né? Entendi. Entendi. Enfim, aí depois você vê lá direitinho Vejo. Faz esse para. favor, coloca lá, que aí pode ser até a dúvida de mais alguém, aí a gente já, eu Ah, olho, sim, e tá aí ótimo, conforme for, eu já peço para a equipe fazer a troca, e aí, óbvio, né, já redistribuir pontuação, essas coisas tudo direitinho, tá? tá Isso aí pode ótimo. ser realmente uma falha de sistema e a gente consegue consertar de boa. Tá bom, tá ótimo. Tá Então, bom? era só essa questão, mas aí a minha dúvida você já tinha respondido também do Do plano, que eu planner. também, assim como era tudo novo para mim, né? Uhum, Eu estava meio desnorteada e quando eu fui abrir no meu computador, ele desformatava todo, né? entendi. Eu não conseguia preencher o plano de jeito nenhum. Caramba. Saía todas as configurações. Deve ser a Aham. configuração aqui do meu computador, Alguma enfim. coisa, às Eu vezes até tentei, acontece. para mim, no celular é muito ruim para mexer, É, assim, tem uma celular é mais dificuldade difícil maior. mesmo. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um modelo no Canva, só que eu Uhum. alterei o modelo todo para deixar bem parecido com Parecida. Aham, com o que está no modelo, né? Então legal. foi assim que eu fiz, né? Aí era a minha dúvida se eu podia Aí. fazer isso. Aí você falou, pode sim. Eu falei, assim, então É. tá. Eu Não, é vou isso enviar mesmo, é. assim mesmo. É o que importa, na verdade, assim, o que importa mais é o conteúdo mesmo, né? Tipo assim, o formato. Que, por exemplo, eu hoje eu tô até por uma circunstância aqui de casa, eu não tô nem fazendo no meu escritório ali, né? E aí eu tô fazendo aqui no quarto. Porque senão eu sempre mostro que fica, eu esqueci de trazer, porque eu realmente uso o Planner. Quando eu coloco lá, porque eu uso o Planner há muito tempo, não sei o que, e é verdade mesmo, mas eu sempre eu mostro, assim, eu pego o Planner, mostro às pessoas meu Planner riscado e tal, porque eu faço um Planner semanal. A gente vai falar um pouco sobre o Planner, mas assim, eu não faço o plano mensal, Planner mensal, eu faço o Planner semanal, né? Então
eu coloco as atividades ali, mas eu coloco as atividades assim, não só as atividades que eu tenho de trabalho, mas às vezes compromissos que eu tenho, coisas que eu tenho que entregar. Enfim, eu vou colocando ali. E eu realmente uso, eu realmente acho útil. Agora, o formato, né? Enfim, o Eu tentei botar o mais formato parecido que estava no modelo para eu poder é. fazer. Mas Mas, o formato, assim, por isso que eu falei, ó, se não, o ideal é fazer, mas se não conseguiu, sem problema nenhum, ser outro formato, tá? que bom Então, olha que você só, atendeu. o importante aqui sobre o cronograma, né? A gente começou no dia 16 de setembro, hoje é dia 30, né? A gente está, então, aí começando a terceira semana, né? Tá no início da terceira semana. E assim, a gente já tivemos algumas situações que já vão encerrar, por exemplo, hoje encerra o fórum de apresentação, né? Mas você já se apresentou. Então eu sempre já começo falando, ó, quem não se apresentou ainda, é legal se apresentar, porque eu leio todo aquilo ali que a pessoa coloca, porque eu também escrevo pra caramba, né? Você deve ter reparado que o meu também tá gigante, né? É Mas verdade. assim, eu acho que é legal você conhecer um pouco, né? Principalmente no caso de vocês, quem é o tutor? Quem é esse cara, né, que tá aqui também me avaliando, né? Me respondendo, me orientando. Quem é esse cara aqui, né? Então, por isso que eu também boto um pouco mais, eu também gosto de escrever, né? Então, assim, a gente lê aquilo tudo, é legal realmente fazer a leitura, né? E você falou uma coisa sobre o fórum que é muito legal, a gente vai falar do fórum também. Quando você falou, eu estou escrevendo a minha resposta aos poucos, eu estou lendo o que as pessoas colocaram. Então, isso é muito legal, né? Isso é o que a gente sonha, assim, Rebeca. Você é o que a gente sonha. Que o Ai, aluno realmente. Porque que o aluno realmente vai ler aquilo, as postagens, vai dialogar com aquelas postagens, né? Vai interagir. Porque o momento do fórum, que já já a gente vai falar, assim, eu acho que você que está fazendo a primeira disciplina, né? O momento do fórum é um momento importantíssimo, né? E a outra coisa que é importante, né? Você saber que essa atividade, essa disciplina inicial, ela tem algumas particularidades, né? Algumas pequenas coisas um pouco diferentes das demais, bem pouco, mas as disciplinas elas têm todas um padrão, né? Então tem o padrão do calendário, tem o padrão no caso a partir do próxima atividade, né? 2 aulas por semana, né? E aí tem depois essa nossa aqui, ela não tem nota, né? Você tem que entregar as atividades. E lá no próxima disciplina, não, você já vai ter nota. Então você precisa correr atrás, né? Das notas aqui, só precisa entregar. Então, assim, tem umas diferenças, né? Mas é muito importante o fórum, na minha opinião, e o fórum da disciplina que vem é um fórum que eu sou absolutamente apaixonado por ele, né? Ele trabalha com a questão de docência, de ensino, mas também trabalha com os clássicos, né? Com literatura. Então, é um fórum que eu adoro. Então, assim, a dica primeira que eu posso te dar e para todo mundo que está assistindo em outros momentos, né? É que participem do fórum. Né? Não, mas não é um participar assim, eu tenho que dar a minha resposta. Mas participe mesmo lendo o que a pessoa colocou, né? Interagindo, às vezes é muito legal, né? Eu já fui tutor de algumas disciplinas que a proposta pedia assim: dialogue, responda a pergunta, o questionamento de pelo menos 2 colegas, ai, que né? É interessante, legal. porque você meio que força, né, A a você pessoa se escolher dois expressar. ali e dialogar, né? É verdade. E assim, é muito difícil você estudar com tela. Assim, para mim é É. tudo novo, assim. Uhum. Eu tenho 20 anos que eu terminei meu ensino e agora que eu estou voltando a Legal. estudar. Então, para mim, isso é tudo novo. Mas eu sempre gostei de ler, de ler sobre tudo, de saber sobre um pouquinho de Isso é tudo, muito né? importante. Assim, meu irmão ele é muito estudioso, Aham, ele conversa sobre tudo, fala sobre tudo. Então, assim, legal. a gente tem altos papos, né? E eu sempre gostei muito de escrever. Tanto é que lá na minha apresentação eu falei assim, professor, daqui a pouco, quem sabe um dia, o meu projeto, eu escrevo um livro. É isso. Vai, Mas né? olha, Quem então eu vou te sabe? dizer que faça mesmo, porque ó, eu também escrevo desde adolescente, né? Eu sempre escrevo. E esse ano eu publiquei meus dois primeiros livros, né? Depois Ah, que a gente legal, até que legal. fala um pouco aí.
Então, Que assim, legal. continue a escrever. E a perseguir, se é o seu sonho, persiga ele. É assim, eu comecei, retornei a escrever terapeuticamente, né? Excelente. E começa assim, né? A gente. Agora eu dei uma. Nesse início agora, para mim é tudo novo, então tem que conhecer o Isso. portal, tem que conhecer. Então eu dei uma pausazinha na minha escrita, mas eu gosto muito de escrever, sempre gostei, Aham. de pensar, falar sobre tudo um pouco. Meus amigos, que nem Legal. eu falo lá, botei lá na apresentação, meus amigos falam que eu sou mil e uma, É isso. bombril, Muito que bom. gosta de muito, tudo um pouco, né? E eu gosto, Excelente. e eu li todos os fóruns dos meus colegas, né? Até para me basear no que eu vou Sim. abordar, né? Sim, o que, né, de uma forma diferente, alguma coisa que não foi Porque assim, abordada. eu não É. quero ser algo repetitivo, né? Não quero Sim, ser sim, algo. excelente. Eu estou tentando pensar, eu estava vendo uns vídeos falando sobre esse tema, falando Uhum. sobre a netiqueta, né? Isso, A isso. netiqueta, e vendo alguns vídeos. Interessante que no dia que abriu o fórum, eu estava assistindo televisão com a minha filha de manhã, e estava no programa de manhã do Encontro e Aham. estava falando justamente Olha, sobre a etiqueta na internet, nos grupos, né, nas muito legal. conversas online, o que você fala. Eu falei assim, gente, foi justamente o tema do dia que abriu o fórum. Então, eu achei Incrível. muito interessante. Muito legal. Aí quem estava era. Ai, qual era a atriz que estava? Ela falou assim: tudo que não é da etiqueta eu faço. Ela É estava isso. falando aquela de comédia. Esqueci o nome dela, agora me foge. Mas eu achei muito interessante. Então eu fui buscar também outros assuntos para também abordar, porque eu ia justamente falar sobre esse encontro, né, dessa atriz, que agora me fugiu o nome, mas Uhum. eu sei o nome dela, é que agora não me recordo. Vai lembrar, vai Mas eu lembrar, ia vai lembrar. abordar, porque é algo Legal. natural, né, das Sim, pessoas sim. hoje em dia. Sim, E com certeza. muitas pessoas que acham que às vezes que está escrito e a pessoa vai entender a, o que ela quer dizer, mas às Perfeito. vezes não, que Perfeito. precisa justamente da norma culta, às vezes de um ponto, de uma vírgula, precisa ter esse entendimento também para que também possa passar, né? Perfeito. E às Perfeito. vezes não é só uma letra atrás da outra, né? Não é só botar assim e você achar que o outro entende. Não, cada um vai ter a sua interpretação, Sua mas por interpretação. isso a Exatamente. importância de você também saber se expressar. Perfeito. Perfeito. A gente já está até antecipando alguns momentos aqui, mas está ótimo. Então, assim, eu trago o cronograma também para dar uma situada. Então, a gente começou no dia 16, o Fórum de Apresentação e Ambientação, né? Que você, então, no caso, já participou. Quem ainda não participou, né? Infelizmente, a gente está justamente no dia de terminar, que é hoje. Então, a partir de amanhã, não vai estar mais disponível esse fórum. O Fórum de Informações Gerais, esse fórum é muito importante, né? Que vocês acessem todos os dias que vocês acessarem a plataforma, porque é ali que eu estou colocando, né, as informações, né, o checklist, por exemplo, da semana. Quando tiverem eventos, eu vou colocar ali também para convidar vocês para os eventos, que a faculdade faz muitos eventos, né? Então a gente vai colocar ali. Todas as oportunidades, convites também são colocados ali, informações gerais. Então ali é muito importante que vocês acessem todos os dias, né, quando vocês acessarem a plataforma. O fórum de dúvidas, então, no caso, você já conhece Rebeca, mas para quem não conhece, é um espaço onde você tira dúvidas, né? Você está com alguma dúvida, alguma coisa conceitual, algum problema na plataforma, né? Enfim, qualquer circunstância que você tenha alguma dúvida, que você queira uma ajuda minha de alguma forma para alguma situação, né? Então você vai fazer a sua pergunta ali, né? Se for alguma coisa de sistema, até como eu falei com a Rebeca, já é ótimo você, né, dar um print na tela mostrando o erro, alguma coisa assim, que a gente direciona para o pessoal de tecnologia, tá bom? Esse fórum, gente, ele tem um prazo estimado de resposta, né? Um prazo
que a faculdade determina, né? De até 48 horas úteis, tá? Então, até 48 horas úteis. De qualquer forma, é muito difícil o dia que eu não acesse a plataforma. Então, basicamente eu acesso todo dia, e aí, então, geralmente eu respondo todo dia. Então, no máximo, você me fez a pergunta ontem, já depois que eu acessei, aí eu vou te responder no dia seguinte. Mas o prazo, isso é importante que vocês saibam, porque a gente fica ansioso às vezes, o prazo é de 48 horas úteis. O fórum temático, que eu falei para vocês que eu ia ter, além da gente tirar dúvidas, conversar, a gente ia ter um convite, o convite que eu quero fazer justamente no fórum, né? E a Rebeca me ajudou pra caramba nisso, né? A estimular vocês, a despertar o interesse por vocês, né? Eu tenho certeza que agora o interesse super cresceu, né? Dessa forma que você falou, né, de tudo que você está estudando aí, muito legal. E o fórum acontece do dia 23, então assim, a gente está completando hoje uma semana que o fórum está aberto, e ele vai até 10 de outubro. Essas coisas eu começo sempre falando de cronograma, gente, porque isso aqui é muito importante para vocês. Então, aliado à questão do planner que a gente traz já nessa disciplina, é muito importante, são duas coisas muito importantes para vocês não perderem de vista. Uma coisa é o planner, você colocando ali as suas atividades, né, que você tem que entregar naquela semana ou no mês, é importantíssimo para você não perder nenhum prazo. E a questão do cronograma é a mesma coisa, é o que vai alimentar seu planner e é aquilo que vai fazer com que você não perca nenhum prazo, tá? Porque a partir da próxima disciplina, todas as atividades são pontuadas, né? Então você vai ter que, ao longo. Mas não é assim um bicho de sete cabeças, tá, gente? Porque tem muitas atividades que vão sendo pontuadas, né? Para que você, ao longo de todas essas atividades, vocês adquiram no mínimo 60 pontos, tá? Então, para passar, né, você teria que tirar até, no mínimo, 60 pontos. Se por acaso você não conseguiu os 60 pontos, apesar dessas várias oportunidades, faltou alguma coisa, não conseguiu estudar bem uma aula, não foi bem numa avaliação, deixou de entregar alguma coisa, você tem as atividades extras. Então, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo é essa primeira. Como não há pontuação, né? Você tem que participar, você tem que entregar todas as atividades avaliativas, que já já a gente vai falar sobre elas. Começou a entregar, você não tem ponto, né? Você entregou ou não entregou, tá? Mas a partir da próxima você vai ter as pontuações. E essa atividade aqui, por exemplo, no meu caso, vale 20 pontos. Então, olha só, de 60 da nota, 20 pontos é uma pontuação por você participar do encontro, assim como a Rebeca está fazendo, ao vivo aqui comigo, tá? Então, você, por estar participando ao vivo, ganharia 20 pontos desses 60. Então, é isso que eu estou falando. Não é impossível, super difícil, não. É você estudar, realizar as atividades, entregar as tarefas, participar do fórum, né? Por exemplo, participar da live, né? Junto aqui comigo, ao vivo, que aí você vai, com certeza, de boa, conseguir sua pontuação, tá? Preste atenção que o fórum temático, ele tem um prazo, tá? E esse prazo eu não consigo prorrogar. O prazo é de 23 de setembro, a gente está fazendo hoje uma semana, e a gente tem mais 10 dias. Então, ele encerra impreterivelmente dia 10 de outubro. Isso também vai acontecer na partir das próximas disciplinas, tá, gente? No dia que falar que vai fechar o fórum fecha mesmo, e você não consegue mais abrir ele de jeito nenhum, tá bom? Então, por isso a importância de não perder nenhuma atividade. Teoricamente, todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas não. Todas as aulas, as 6 aulas que compõem aqui a nossa disciplina, elas devem ser realizadas até o dia 13 de outubro. Então, a gente ainda tem 13 dias, vamos dizer assim, né, para fazer todas as atividades, tá? Até 13 de outubro, beleza? E o encerramento da disciplina é no dia 26 de outubro. Então, entre o dia 13 e o 26, aí aqui eu vou falar esse segredo só para vocês. Eventualmente, eu consigo. O fórum não, como eu falei. Mas essas avaliações dos circuitos aqui, né? Essas avaliações que vocês fazem é, das essas avaliações que vocês fazem, né, nas disciplinas, na verdade, elas aqui a gente vai poder dar um pouquinho mais de prazo. Né? Tá dito aqui 13 de outubro, mas vocês podem perceber que tem do dia 13 de outubro ao dia 26 de outubro. Tá? Então, nesse período aí, a gente ainda tem 13 dias. Então, eventualmente, eu consigo, né, dar um pouquinho mais de prazo na entrega aí
né, das atividades das seis aulas, tá bom? Mas aí isso depois eu comunico para vocês. Uma coisa importante que eu gosto sempre de falar é sobre o plano de ensino. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Ele está aqui dentro da plataforma nossa, tá? A gente acessa esse item mesmo, plano de ensino. Vai abrir um PDF para vocês com essas informações aqui. Então, a ementa, né? Então, a ementa é aquilo que vai ser estudado ali no curso, né? Ela reúne uma série de informações importantes sobre a disciplina, né? Então, qual o objetivo que se quer alcançar? Quais são o conteúdo, claro, em resumo, né, os tópicos dos conteúdos, qual é a metodologia, né? Como que vai ser ensinado? Ah, Flávio, vai ser essa aqui, vão ter videoaulas, que vocês estão vendo, tem videoaulas, né? Tem videoaulas gravadas. Então, a Rebeca falou que já está na unidade 3. A unidade 3 foi feita por mim, né? Então, tem alguns vídeos que eu gravei lá para dar umas dicas para vocês sobre o texto argumentativo, que é a minha praia, né? Eu até esqueci de perguntar de que curso, né, vocês são e tal. Eu sou de letras, né? Eu sou da área de letras, com ênfase em literatura e produção de texto, mas trabalho nas duas primeiras disciplinas da faculdade, né? Então, em competências e depois tem interpretação e produção de texto, que também está comigo, e diversas outras também, tá? Então, como vai ser a metodologia? São videoaulas, tem um conteúdo, né? Tem a aula mesmo, tem videoaulas, tem gravação, tem testes e tem as 6 atividades de avaliação. Então, vai estar lá descrito como que vai ser cada atividade, quanto vale, como é que é a nota, isso, principalmente a partir da próxima, que tem a questão de nota. E uma bibliografia básica. Então, eu já tive, não nessa turma, mas eu já tive em outras turmas me perguntando, professor, você podia dar assim uma bibliografia que a gente pudesse dar uma aprofundada? E aí eu sempre falo, olha, melhor bibliografia básica, né, para dar uma aprofundada é a que está lá no plano de ensino. Então, gente, é uma super dica essa aqui, eu acho, tá? Eu, se fosse vocês, até guardaria esse plano de ensino de cada disciplina, né? Armazenaria isso, porque eu acho que são informações muito importantes e resumidas sobre cada uma das disciplinas que vocês vão fazer, tá? Então, acho bem legal. Inclusive, guardando essa bibliografia básica para vocês, né, no futuro aí, tá? Eu até fiz uma Pode falar. sugestão assim para meus colegas. Eu no computador eu fiz uma pasta para cada matéria e baixei todos os Excelente. arquivos, né? Tanto para os cursos de extensão que me fornece a matéria, os cursos livres que eu fiz um, Aham. né? Tem lá uma pastinha só de cursos individuais e baixei cada conteúdo nessas pastas, né? No caso, por semestre, para deixar tudo organizadinho, que quando eu quiser voltar, né? Rever tudo que eu vi, porque assim, eu não sei como que é, porque eu ainda não experimentei, como que fecha a sala, né? E aí eu não vou ter mais acesso. Então eu já pensei, poxa, se eu não vou ter acesso, eu vou baixar o que eu tenho que baixar e ter ali na pastinha separada o cronograma, o planner Isso daquela é sala. Aí importante. eu vou fazer para cada matéria, né? Para cada. Importantíssimo. A ementa, eu baixei o plano de Perdão. ensino, tudo bonitinho Muito para o que importante. vocês fornecem. Porque eu acho importante você ter esse controle e ter. Você já é a sua bibliografia, biblioteca ali do Isso. seu curso, né? De Olha, você Rebeca, você procurar. está arrasando. Ah, Arrasando. Você realmente pode fazer um workshop já de como estudar, né? ó, tô há 20 anos sem estudar, mas eu sou mãe. Então, a mãe, ela é basicamente uma professora, né? Sem Que dúvida. não tem, Basicamente, não é uma não tem o professora. diploma, mas que está ali, ou senão você vai ter que estudar, tem que fazer, tem que ter Perfeito. organização. Então, estou dando um Perfeito. exemplo, né? Muito A legal. mãe tem que dar um exemplo. É isso, tá arrasando. Essa mãe tá arrasando. Então, gente, a gente tem essas 6 unidades, né, que alguns de vocês já devem ter visto. Então, assim, nessa disciplina, a gente sugere, né, a gente faz uma organização um pouquinho diferente, né, e até por isso a gente deixa esses dias a mais. Porque o que que a gente sugere? Que na primeira semana você trabalha a unidade um só. Lá, a partir da próxima, vai ser 2 por semana. Então, nessas pessoas, vamos começar com uma, aí para ir se ambientando, entendendo o sistema e tal. Depois, na segunda semana, a gente continua com uma.
né? Aí a gente continua com 1. Depois a gente faz 3 e 4, depois 5 e 6. Então essa é a sugestão que a gente faz para vocês, né? Teve um questionamento nessa turma de uma aluna que está um pouquinho mais avançada, a Rebeca também falou que está, porque ela falou: olha, professor, eu estou com tempo sobrando, né? Eu vi que você está sugerindo que a gente faça, perdão, só a atividade da unidade 1, mas assim, eu estou com tempo, eu posso fazer a 2? Falei para ela: claro que pode. Até por isso, gente, isso é que eu acho que. Gente, eu trabalho com EAD desde 2013, se eu não me engano, tá? Então, eu já tenho uns 12 anos, mais ou menos. Trabalhei com formação de professores durante 10 anos, né? E meus professores, eu trabalhava num programa chamado Olimpíada de Língua Portuguesa, o programa Escrevendo o Futuro, né? E durante 10 anos eu tive o prazer de ser um formador de professores de rede pública do Brasil todo, né? Então, a gente trabalhava com, claro, né, conceitos de produção de texto e tal, dentro do contexto, né, que é a da minha praia, mas, e depois, agora, com a faculdade, né? E aí, gente, a questão da organização é muito importante. A questão da organização é muito importante, porque é isso que a Rebeca falou, é muito difícil, né? É só o computador, é um pouco solitário. Então, por isso que eu falei do fórum, por exemplo. Fórum é um momento que se o pessoal se engajar, se o pessoal conversar, né? Fica legal, né? Você cria. Sou bem sincero, tá, gente? Você cria amizades, porque pessoas pensam coisas semelhantes a você. E aí, sabe, vocês ficam numa conversa, assim. Eu fiz um curso à distância. Eu fiz uma pós-graduação na UF. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? É uma universidade federal aqui do Rio, né? Para quem não conhece. Então, eu fiz uma pós à distância e tinham as atividades presenciais, e tinham fóruns em todas as disciplinas, e a gente conversava muito, discutia, e era assim: ah, concordo com você, discordo, não sei o quê. Então, a gente, né, foi criando um vínculo ali, né? Durante aquele tempo. Então, eu super indico a vocês, né? Que leiam o que os colegas colocarem, dialogue com eles mesmo, né? Respondam o que o colega colocou, se você concorda, né? Se você, ele falou alguma coisa, deu um exemplo, alguma coisa que você gostou, que se interessou, que você concordou, ou que você pensou a mesma coisa, entende? Então, essa conversa é importante, tá? Então, assim, essa unidade, essa disciplina está estruturada em 6 unidades. Na primeira, a gente vai conhecer, então, o portal, né? O que a gente chama de campus digital, né? Então, mas a gente vai aprender o portal, né? E todos os recursos, gente. E aí eu quero dizer para vocês, não estou fazendo propaganda da faculdade, até porque vocês estão inscritos, mas a faculdade tem muito material. Eu queria chamar a atenção, eu sempre falo isso. Gente, acessem esse portal, porque tem muito material. Mas tem muito material mesmo. Biblioteca, né? Brinquedoteca, o pessoal que é de pedagogia, por exemplo, né? É incrível a brinquedoteca, né? A biblioteca também, com livros interessantíssimos ali, digitais, disponíveis para vocês. Enfim, gente, sério, tem cursos, tá? Tem vários cursos ali. Inclusive, no final aqui dessa unidade 3, a gente colocou esses links, né, sugerindo a vocês alguns cursos que trabalham com questões de língua portuguesa, de produção de texto, né, de leitura, de escrita, tá? Que são disponibilizados aí gratuitamente também na plataforma, tá? Então, super aconselho vocês darem uma navegada. Se tiver um tempinho, dá uma navegada, porque tem muito conteúdo aí disponível para vocês. Depois a unidade 3, não, a unidade 2, perdão, ela fala da questão do modelo de educação superior à distância, é o modelo da faculdade, como é, como não é, o que que tem, como compõe, quantas disciplinas, como é esse modelo, né? Depois a 3, a unidade, que é esse que vos fala, que gerou essa unidade, porque é na minha expertise, no meu campo de trabalho, né, que é a questão de leitura, principalmente, e escrita, sobretudo uma escrita acadêmica. Claro que pode ser profissional também, mas acadêmica, argumentativa, né? Então tem várias dicas, várias questões lá que eu trago para vocês sobre a escrita, né? E as formas de se adequar à escrita, ao público, ao contexto, né, de utilização. Então é uma unidade interessante. Depois a unidade 4 fala de competências digitais, gente. Então,
no meu caso, falamos de competências comunicativas, né, para a gente se comunicar, e na competências digitais, aí a gente vai ver também todos os recursos que a faculdade disponibiliza para vocês, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem o Teams, né, que é essa plataforma que nos conecta, né, em muitas atividades, né, que a gente vai fazer, que vocês vão ver que a faculdade disponibiliza pra caramba para vocês. Mas também tem os outros programas, né, da Microsoft, que tem a parceria com a faculdade. Então, a gente tem o editor de texto, a gente tem planilha, a gente tem apresentação, né? Então, tem muita informação. O próprio e-mail, né? A unidade 5 e 6 são duas unidades bem próximas, né? Interessantes, porque pensou-se em colocar uma que falasse de autoconhecimento, né? Que focasse em você, né? O que você gosta, o que você sonha, né? Da sua carreira, né? Onde você quer chegar, né? Então tem uma série de testes de gestão, né? Que são feitas, né? De administração, de pessoas e tal, para avaliar, né? Como você se comporta, para avaliar suas aptidões, enfim, para avaliar um pouco, né? Você pensar um pouco quem você é, né? E onde você quer chegar. Então essa unidade 5 é uma unidade interessante, né, de autoconhecimento, de pensar no seu desenvolvimento profissional, pensar em carreira, né, e está super linkado com a unidade 6, fechando então essa disciplina, que você vai trabalhar com autoavaliação, então você vai se avaliar, né, respondendo questões, então, de uma forma sincera, e você vai planejar, né, você vai sonhar, né, com a sua carreira, né? Então, fechando esse ciclo aí de tudo aquilo que nós entendemos, né? Muitas pessoas contribuíram para a elaboração dessa disciplina e todos nós, né, demos sugestões de coisas, de habilidades, né, de competências que nós entendíamos que era importantíssimo para um aluno que está fazendo a faculdade, sobretudo no primeiro período, entender, tá? As avaliações, né, como a gente falou. Então, gente, muito importante, preste atenção, preste atenção, preste atenção, por favor, por favor, por favor. Isso é muito importante. Como eu falei, essa disciplina especificamente, a partir das demais, a gente vai ter isso, a questão da nota, conforme eu falei para vocês vão ter que correr atrás de nota, mas nessa aqui a gente não tem nota. Mas tem uma coisa importantíssima: para a aprovação, vocês precisam entregar as 6 atividades. Então, gente, cada unidade, cada aula tem uma atividade. Uma atividade está sendo avaliada. Então, assim, a atividade 1, você tem questão de fixação sobre o portal. Eu vou pular a 2. A 3, você tem questões também, né? Questões de concurso, inclusive, de Enem, que a gente selecionou, né? E Rebeca tem razão, é mais trabalhando a questão de interpretação, mas é óbvio, trabalhando questões de língua, e é óbvio, para a gente se colocar, para a gente escrever, a gente tem que interpretar, né? A gente tem que interpretar as pessoas, a gente tem que interpretar os textos, né? A gente tem que interpretar as aulas, a gente tem que interpretar o que o fórum está solicitando. A atividade 4 é um teste de competências digitais, a 5 é uma autoavaliação e a 6 você vai elaborar um plano de ação. Lembra que a gente trata na unidade 6 da questão de carreira, né? A gente pensa na nossa carreira, no futuro da carreira. E a 2 deixei para o último, porque todas essas, 1, 3, 4, 5, 6, vocês fazem e recebem já um feedback do próprio sistema, tá? E a 2, ela é diferente, e aí eu quero dizer, porque a 2 gera um pouco de ansiedade, porque a 2 é uma atividade que é corrigida por mim. Então, a 2, todas as outras é direto, é digital, você recebe um feedback direto. A 2, não. A 2 é, vamos dizer assim, professor raiz, né? Você vai receber, chega para mim, eu vejo lá quantas pessoas estão, que eu preciso avaliar, e avalio um por um, leio o que você fez do planner, olho tudo e depois te dou um retorno, né? Te dou um feedback, enfim. Tá? Então, o planner você, eventualmente, eu vou demorar alguns dias para corrigir. Então, até ontem, se eu não me engano, eu acho que foi até ontem, todos os planos que tinham sido entregues eu tinha já corrigido e dado retorno. Nós já recebemos, eu até botei aqui, ó, 13, hoje de manhã, foi hoje de manhã, eu olhei. E eu já corrigi 10 e chegaram recentemente outros 13. Claro que de hoje de manhã que eu finalizei essa apresentação. Para agora, podem ter entregue mais alguns, mas na fotografia da manhã
eram os 13, vocês eram 13 que tinham entregue, numa turma de 37. Então, gente, olha, quero deixar aqui o meu primeiro convite, que é, façam um planner. Façam um planner, porque o planner é muito bacana. Eu acho o planner importantíssimo, né, como um instrumento, como uma ferramenta que vai proporcionar a você uma organização para que você não perca nada que você precisa fazer, né? Do ponto de vista, aqui a gente está falando, claro, do ponto de vista pedagógico, educacional, mas é óbvio que você deve, né? Você pode e deve expandir um pouco esse horizonte para questões pessoais, né? De trabalho, né, pessoais mesmo, né? Enfim, eu uso, como eu falei para vocês, o Plane, ele me ajuda demais, né? Então, a gente tem o planner semanal, que é esse aqui, né, que está em tela, que é, por exemplo, que eu faço, né, das atividades, né, de segunda a domingo. Mas a gente também tem o planner mensal, né, de coisas que você pode fazer por dia, por semana, perdão, né? Você faz por semana e você coloca ali cada quadradinho em 4, 5 semanas. Então, assim, é uma pergunta comum. A gente vai até fazer uma alteração aqui na plataforma para deixar um pouquinho mais claro que você pode fazer o semanal ou mensal. Eu, Flávio, particularmente, gosto do semanal, né? Porque eu vou, tipo, geralmente, assim, no domingo ou às vezes na segunda, eu programo a minha semana inteira, né? E aí, para horizontes maiores do que uma semana, eu utilizo outros calendários, né? Não o planner em si. Mas tem gente que adora o planner mensal, né? Então, pra gente aqui, tanto faz, tá? Tanto faz qualquer um dos dois, né? Mas é importante que você coloque, tá? E para quem por acaso ainda não chegou lá, os modelos estão nessa pasta ali no sistema, na plataforma, chamada material complementar. Lá dentro você vai ter um arquivo Word, né, ou seja, editável, né, do planner mensal e semanal, tá bom? Então convido vocês. Aí chegamos aqui, um momento que para mim é um momento delicioso, né? Como eu falei para vocês, a gente já conversou bastante, né? A gente vai ganhar um super tempo aqui agora, porque a gente já conversou sobre isso, né? A questão do fórum temático. E olha só, gente, queria falar isso para vocês. Se no Planner, olha isso, vocês são 37 alunos, apenas 13 tinham entregue hoje de manhã, gente, olha a estatística do fórum. A estatística do fórum está um pouquinho pior, né? De 37 alunos, apenas 5 participaram. Então aqui chega mesmo aquele convite, né, para que vocês possam efetivamente trabalharem esse fórum, né? Participarem desse fórum, porque, como a Rebeca falou, é uma temática bastante importante, oportuna para cá. Outra coisa também importante de tirar essa dúvida, esclarecer, o fórum sempre vai ser uma temática importante, bem central, bem importante daquela disciplina. Então, é um tópico bastante representativo daquela disciplina, bastante importante, né, para o entendimento global ali daquela disciplina, que vai ser escolhido aqui como tema para o fórum, tá? E aí, assim, o nosso deste mês, ele fala sobre competências comunicativas, que é bem a minha área, né? Questão da comunicação, seja escrita, seja oral, mas nesse caso aqui nosso, né? Estamos numa plataforma virtual, estamos numa educação à distância, então, basicamente, é um texto escrito, né? E olha que a importância disso, né? Como a Rebeca já ressaltou lá no início. Olha a importância da gente utilizar não apenas a norma culta, mas também a gente utilizar as etiquetas, né? Essas netiquetas, essas regras, vamos dizer assim, que se convencionaram para que a gente consiga fazer uma comunicação, um texto que seja claro, que as pessoas possam entender, né? Que não haja mal entendido, que às vezes dá até briga, né, gente? Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês sabem de alguém, mas às vezes pode ser até que role alguma briga, né? Porque colocou alguma coisa. E assim, gente, tem uma coisa importantíssima que eu até coloquei esse GIF aqui para vocês, essa imagem, né, que eu gosto, né, de colocar esses GIFs, porque eu acho que acaba chamando atenção também para vocês para outras questões. E aí aqui é bem essa ideia, né?
Gente, nós não temos essa conversa, né? A gente não tem essa conversa síncrona ali, né? Se fosse assim, é muito legal, né? Se a gente estivesse presente desse jeito ali, né? Muito mal entendido não acontece, porque a gente está vendo a expressão da pessoa, a gente sabe se a pessoa está estressada, se a pessoa está de boa, né? Então tudo isso que a gente vai vendo com o tom de voz, com a expressão facial, e no texto a gente não tem isso, né? Então a gente precisa tornar o texto cada vez mais claro, né, e evitar algumas armadilhas, algumas situações que são presentes, por exemplo, na escrita, sobretudo de pessoas que não estão juntas ao mesmo tempo, né, que podem fazer interpretações, às vezes, que não condizem com a realidade, tá? Outra coisa importante, gente, então assim, quando vocês forem fazer o fórum, mergulhem no fórum, leiam as outras postagens, dialogam com colegas. Isso que faz, esse é um momento, para mim, do fórum, um dos mais importantes. Um dos mais importantes, gente. Então não deixem de participar. E aí fica o grande convite, gente. Olha, nossa marca está muito ruim, né? Ainda tem 32 pessoas, né? A gente está na terceira semana do curso, da disciplina, e a gente ainda tem 32 pessoas que não participaram, tá? Então fica aqui o convite. Outra coisa importantíssima que eu queria dar de dica para vocês nesse aqui, para quem não participou, quem já participou pode voltar lá e dar mais uma contribuição, e para os futuros, tá? Que é o seguinte: todo fórum vai ter um bloco de questões norteadoras, que a gente chama, né? Então são questões, são perguntas que vão detonar, que vão disparar reflexões em vocês, né? Vão promover essa reflexão. Então, nesse caso nosso, a gente tem 3 perguntas, tá? Eu já adianto a vocês que da próxima disciplina, né, no Interpretação e Produção de Texto, são 5 questões. E a dica que eu dou para vocês é: sempre coloquem as questões. Copie as questões, vamos dizer, né, o enunciado das questões, e coloca lá no fórum. E aí você vai desenvolvendo cada uma delas, né? Vai desenvolvendo a sua resposta. Porque isso garante de que você atinja, né, você responda ao fórum completamente. Responda as 3 perguntas, tá? Então, nesse caso aqui, as 3 perguntas são: a primeira pergunta sobre como as competências comunicativas podem influenciar o desempenho acadêmico no ensino superior. Então, competências comunicativas, a gente saber se comunicar, usar a linguagem culta, né, seguir as regras, enfim. Qual a importância disso, né? Como que isso pode influenciar? Pode influenciar para o bem? Pode influenciar para o mal? Né? Então, isso é importante. E aqui, gente, muita gente esquece esse segundo momento, né? Porque eu peço para você dizer o que você acha que poderia influenciar, né? Como influencia, e exemplifique com uma boa prática. Então, assim, uma ação que demonstra a influência das competências comunicativas no ambiente virtual. Assim, que situação que você pode pensar que utilizar bem a competência comunicativa pode influenciar positivamente o desempenho acadêmico? Ok? Então, isso é bastante importante dessa primeira questão. A segunda questão pergunta: por que é importante seguir as regras de netiqueta e a norma culta em interações virtuais? Por que que é importante, gente? Essa netiqueta, só para vocês entenderem, a netiqueta são essas etiquetas, né, essas regras, vamos dizer assim, né, do que se deve e o que não se deve falar. Então, tem um card lá, né, tem uma imagem que tem várias informações ali sobre as netiquetas. Um exemplo, por exemplo, quando a gente escreve tudo com letras maiúsculas, por exemplo, é uma convenção entender que você está gritando, você está exaltado, que você está emocionado, né? Então, isso é uma convenção, é uma etiqueta, uma netiqueta, né? Uma etiqueta, uma regra do mundo virtual, tá? É, ok? Então, refletir sobre isso. Qual que é a importância de seguir a etiqueta, né? Essas regras são sugeridas para melhorar, né, a comunicação no campo virtual, né? E a norma culta também. Gente, por que que é importante, né, utilizar a norma culta para estar num diálogo assim, sobretudo numa faculdade, né? Então, isso é importante. E, por fim, quais são os principais desafios da comunicação escrita em ambientes digitais e como superá-los? Então, pensar, gente,
cara, olha, quais são os grandes desafios, né? Quais são as dificuldades que a gente tem na hora de escrever aqui no ambiente virtual? Ah, ser claro, né, fazer as pessoas entenderem, né, responder adequadamente a pergunta, responder suficientemente a pergunta. Tem vários desafios ali. Mas eu já deixei um pouco de dica para vocês pensarem que, como a gente não tem a materialidade, né, conforme aqui a imagem, né? Como se eles fossem vizinhos ali, né, um em cada janela, mas se você for ver, em cima deles você tem, né, as falas ali, né, simbolizando que, na verdade, gente, cada um está num computador falando um com o outro, né? Então, assim, como a gente não tem a presença, a gente tem que buscar ser bem claro para que não haja nenhum desentendimento, né? E para que a mensagem seja passada de forma completa, correta, tá? Enfim, que a gente consiga se entender, tá? Então fica aqui. Sou entusiasta do fórum, não só desse, mas do fórum em si. Eu acho uma excelente oportunidade de reflexão, de conversa, de trocas, né? Porque assim, também vocês nas duas primeiras disciplinas, gente, tem uma coisa que eu entendo que é preciosíssimo na faculdade, aqui na nossa faculdade, que é juntar pessoas dos três cursos, né? Então você vai fazer o curso com colegas de história, com colegas de pedagogia, com colegas de letras, né? E isso, gente, agrega demais. Informações diferentes, formações diferentes, pontos de vista diferentes, né? Então isso eu acho muito legal. Sem falar da questão de que cada um de nós está em algum lugar aí do Brasil e inclusive até do planeta, né? Nós já tive alunos no Peru, já tive alunos no exterior, né? Já alguns alunos do exterior. Então assim, cara, é muita experiência diferente, né? Proposta diferente, vida diferente, né? Experiências diferentes que podem somar a sua, né? Então, gente, aproveitem, curtam o fórum, né? Não só esse, quanto os próximos. Eu aconselho vocês fortemente, ok? A gente tem uma atividade, né? A faculdade tem outra proposta também que é importante. A gente está chegando já ao fim da nossa conversa, né? Tudo que eu tinha separado aqui como dúvidas, né? Que chegam para mim lá no Dúvidas, ou chegam no e-mail, né? Ou enfim, ou coisas que eu acho que são importantes ressaltar, eu já trouxe para vocês. E a faculdade, ela tem essa proposta, né? De sempre te capacitar para você ir fazendo as formações, preencher, para depois você poder enfrentar o ENAD lá, não sei se vocês já ouviram que o ENAD é o exame que a gente faz, né, quando vocês se formarem, quando vocês forem se formar, para vocês se formarem, você tem o ENAD, né, das licenciaturas, agora passou a ser anual, então todo ano você tem o ENAD das licenciaturas, né, então quando vocês forem se formar, vocês vão ter que passar por uma prova, né, então a gente sempre estimula o aluno nas oficinas, nos eventos, nas palestras, a responder algumas questões, né? A pensar, a interpretar texto, né? Aí entrando nesse ambiente, né? Isso, né? Nesse ambiente, nessa lógica de concurso, né? Sobretudo do ENAD. E aí a gente finaliza aqui a nossa conversa com uma questão, né? A gente está só a Rebeca, então não sei se a Rebeca puder, quiser, se ela estiver disponível Posso, para eu estou aqui responder, para. aí Eu fica à participo vontade. de tudo. Essa Ótimo. semana eu participei da brinquedoteca, Ah, olha, participei legal. de leituras. Eu participo de tudo. Eu gosto de comentar, eu gosto de falar. Eu sou aquela que está sempre envolvida. Porque Excelente. eu sou Olha, assim diariamente com a minha filha na escola. Eu aham, gosto de estar presente, eu gosto de conversar com o professor. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Então, excelente. embora eu esteja 20 anos sem estudar, não sem estudar, mas num campo Uhum, envolvida assim, uhum. efetivamente nisso, mas eu sou uma entusiasmo, eu estudo várias coisas, né? Excelente. Então eu gosto mesmo de estar aqui. Maravilha. Então, assim, ó, essa questão é uma questão do Enem, né? Que a gente trouxe para pensar em algumas questões de linguagem mesmo, né? Que a gente está trabalhando aqui a questão de competência linguística e tal. Então, a interpretação é importante também naquilo que a gente está vendo. Interpretar as perguntas que vão ser colocadas para a gente no fórum.
interpretar o material didático que está escrito, né? Então, a questão de interpretação é importante. Então, aqui, o que que acontece nessa questão? Nessa questão, se vocês olhando, né, para a tela aqui à esquerda, vocês vão ver que você tem ali o quê? Um- Parece, né, um pai com um bebê, com uma criança, dormindo, né? A gente percebe que é ali num sofá, por exemplo, da vida, né? E aí ele tem ali a palavra capotar, né? Vocês já ouviram falar dessa palavra, esse verbo? O que, né, vem à cabeça de vocês? Qual o significado dessa palavra? No caso, capotar, no sentido de quem dirige, né, do motorista, é capotar um acidente de carro. Também pode se Perfeito. referir também como capotar para dormir, né? No caso, a referência aí. Isso. Pe- Ó, a Rebeca já sacou. Então é isso. As concepções mais usuais é isso, né? Você capotar um carro, né? Quando o carro né, enfim, tem um acidente de trânsito, né? Ele capota. O capotar também, aí o metafórico, né? O capotar que a gente pegou emprestado essa ideia de, né, de tombar assim do carro e a gente agrega para quando a gente desmaia, né, gente? A Rebeca também tá com filho pequeno. Eu já tive filho pequeno, meus filhos estão maiores agora. Mas assim, gente, às vezes a gente está na exaustão, né? Às vezes do trabalho, emendando vocês agora, emendando trabalho com escola, né? Com estudo, perdão. E aí, às vezes, você simplesmente apaga, né? Você simplesmente apaga, você capota, né? Você tem essa ideia de puf, capotou. E aí, então a gente vê que tem uma propaganda, né? Então você vem ali, aí tem um texto, né? Dirija com um único sentido: viver, pega a estrada com consciência. Motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se: o sonho mais bonito é a própria vida. Lá em cima eu acabei esquecendo de ler, ali onde está bem o encosto do sofá, né? Embaixo de capotar, ele tá. Capotar só se for na cama, né? Então, assim, capotar só se for na cama. Então, fazendo essa comparação mesmo entre o capotar de acidente e o capotar de apagar na cama. E aí a propaganda está falando claramente Oi? sobre a questão de Acho acidente que de caiu aí. trânsito. Oi? Oi, Rebeca. Rebeca? Voltou. Ah, beleza. Então, aí dá uma lidinha nas alternativas, né? Então, a fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, essa campanha. Dá uma olhada e vê o que vocês acham. A, B, C, D ou E. Então, ali fala sobre essas dicas, né? Da dica para ele dirigir, não ter uma. São várias coisas estão relacionadas, né? Para diminuição do cansaço, ele dá dica para ir dormir. É porque não dá para me ler, que está bem pequenininho aqui. Ah, é? Mas é para mim, assim, está bem pequenininho, eu não consigo ler o texto. Mas você leu, eu consegui O ver, pequeno está né? falando isso. Algumas dicas. Motorista que dirige cansado ou sob efeito de medicamento acaba dormindo onde não deve, na direção. Antes de pegar a estrada, durma bem e lembre-se, o sonho mais bonito é a própria vida, né? O Então, sonho, né? Porque está tudo relacionado a essa coisa de dormir, né? Então, assim, você vai sonhar o sonho mais bonito, né? Você dorme e sonha. Então, o mais bonito é você ficar vivo, né? Então, assim, ele fala, a fim de contribuir para a ele dá diminuição do dicas número. para o motorista sobre a diminuição do cansaço, que eu entendi porque para ele não pegar a estrada também, né? Porque ele acaba, né, causando acidente, tendo a responsabilidade no motorista, né? Aham, Eu acho, assim, eu que é estou B. entre um e outra, mas não por Você está entre eliminação, qual? né? Entre a B e qual? Eu estou sobre dicas, né, de o motorista Aham. não consumir nenhuma medicação, estar descansado para pegar a estrada, né? Como ele, antes de pegar a estrada, durma bem. Então, ele fala sobre diminuir o cansaço físico. É o que eu entendi e Tá. também
evitar remédio. São duas, eu estou entre duas, né? Porque capotar também é uma consequência da direção. Sim. Eu viajo muito na batatinha, professor. Então, mas isso aqui é importante, assim, é por isso que a gente já Eu vai sim, começando é desde porque as primeiras disciplinas a fazer as questões, entendeu? Que a gente eu, vai. fa, minha mente, eu já penso tudo. Como eu não estou conseguindo ler totalmente a questão, mas eu estou vendo aqui algumas coisas, ele é um informativo que vai. A responsabilidade. Não é sobre controle de velocidade. Fala sobre o remédio, mas não é uma proibição, mas, Perfeito, né, perfeito, é isso dá mesmo. dica para ele diminuir o cansaço físico antes de ficar esticada, vai dormir em casa. É isso que eu, é, enfim. E o motorista também sobre a responsabilidade do. Ah, não, é D. Eu acho que é D, porque ele está falando sobre a responsabilidade do motorista para ter a segurança. Legal. Então, vamos lá. A Rebeca está entre Vamos lá. D e D, mas está caminhando agora para o D. É, Então, vamos ver eu aqui a fui- correta. vamos lá, vai lá, professor. É D. É a D mesmo, né? É a D mesmo. Porque olha só, é muito legal. Ó. Você viu que a não é porque ela está falando de proíbe, não está falando de proibição, né? Está falando de evitar, está falando de conscientização, mas não de proibir. Aí vamos lá. Apresenta a capotagem como consequência da direção perigosa. Não está trabalhando com a questão da capotagem em si, só está usando como essa coisa de dormir. Eu vou pular a D. Conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle da velocidade nas estradas. Ele não está falando de velocidade. Ele está falando de dormir no trânsito, né? Por conta de consumo de remédio ou se está cansado. E aí, a B, qual é a questão? Ele fala assim, ó, a fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes, essa campanha dá dicas aos motoristas sobre diminuição do cansaço físico. Não. Aí Ele não dá isso me deu, dicas. deu uma caidinha assim, mas aí depois eu vi que é Não, foi responsabilidade. perfeito. Sabe por quê? Porque você quase caiu na armadilha e não caiu. Isso é que importa, entendeu? Porque ele não dá dicas sobre diminuir o cansaço. O que ele fala é: não dirija com sono, entendeu? Antes de pegar a estrada, durma. Mas ele está falando de diminuir o cansaço, não é diminuição do cansaço, né? Então, assim, dar E dicas aos atribui a motoristas, responsabilidade do motorista ter que é ir isso. descansado para dirigir, né? É Não, é isso uma aí. segurança que ele tem que ser. Perfeito. Perfeito. Ok, gente. Então, assim, queria agradecer a presença da Rebeca aqui ao vivo, mas os demais que vão assistir, deixar meus contatos aqui, gente. A gente pode, então, se conectar através do fórum de dúvidas, né? Qualquer dúvida que você tiver. Aliás, Rebeca, estou esperando a sua dúvida quando você puder, porque Ah, eu eu vou direciono botar lá para a lá, equipe já vou técnica. entrar já e Maravilha. botar. O meu e-mail também, gente, né? Vocês têm acesso à plataforma também, mas é o flavio.gomes@unileia.edu.br. E se querendo continuar essa conversa num outro nível, com dicas, com, enfim, né? Com várias coisas aí do meu lado, professor, autor e tal, você tem meu Instagram também, é aberto aqui, disponível, que é o prof.flaviogomes. Ok? Vou seguir lá. Então, então é isso, gente. De minha parte era o que eu queria trazer aqui para vocês. Rebeca, se tiver mais alguma questão, senão a gente já está excelente para a gente terminar hoje aqui. Não, tá ótimo, professor. Oi, Eu tô estudando. Eu vi agora a parte 3 entrando na parte 4 que é com bastante vídeo, né? Até para isso. mais uma. São várias aulas, né, no caso, a parte 4, mas essa semana vou aprofundar mais no 4 porque o 3 Maravilha. eu peguei no meio da semana passada, quando eu já entreguei o planner, eu já peguei no 3 para começar já estudando. Mas Maravilha. tá Muito bom? bom. Então, querido, super prazer. Qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato. Tá bom? Estarei sempre perguntando, falando, Faça porque isso, eu por sou favor. dessas. Tá bom? Tá bom? Grande abraço, querido. Para Prazer. você Tchau, também. tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, querido.